para a gente entender melhor a palavra que Deus quer pregar, que Deus quer nos entregar nessa noite. As reformas religiosas de Asa. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odete. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que lhe ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, com S maiúsculo, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Odete, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no terceiro mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto menor como maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito a Azera uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia o coração de Asa foi perfeito em todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até ao 35º ano do reinado de Asa. Amém? Quem está comigo aqui? Vocês estão comigo? De verdade? Quando eu peguei esse texto para hoje, para domingo, para que Deus falasse conosco, porque essa palavra é para que dia? Para quem? Para nós. Então Deus está cobrando isso de nós no dia de hoje. Amém? O que vai ser falado aqui, irmão Vira, não é uma cobrança para esse povo daqui não, que eles já morreram. Não é para o ímpio lá de fora, para a pessoa que está na ignorância, que não conhece o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. É para mim e para você, que declaramos que somos servos de Deus e que somos conhecedores da verdade. Amém ou amém? E quando nós olhamos para o texto ele nos fala sobre uma reforma. Ele nos fala sobre um rei chamado Asa, que ele decide reformar o seu reinado, o seu povo. Por que ele decide reformar o seu reinado, o seu povo? Porque eles estavam em perdição, eles estavam perdendo, irmã Márcia, eles estavam perdendo, eles estavam sendo destruídos. Amém?
eles estavam caindo em desgraça, e eles estavam longe de Deus, eles estavam longe de Deus. E uma das coisas que eu posso observar nesse texto, é que as pessoas costumam dizer assim: não, eu tenho Deus. Mas eu posso dizer, depois de quase 40 anos andando no meio do fogo, andando com a palavra de Deus, que quando eu era do mundo, eu não tinha Deus. Mesmo se eu não fosse satanista, eu não teria Deus. Por que eu não teria Deus? Porque o texto está falando, e a Bíblia é a verdade. Deus, Ele pode até abençoar, proteger, Ele pode guardar as pessoas que são ignorantes, porque Ele é Deus, Ele é o amor. Amém? Ele é bom o tempo todo. Mas não quer dizer que a pessoa tem Deus. Porque eu vou só te colocar, te pintar um quadro. A pessoa, ele vive fazendo tudo que não presta, ele vai em todo lugar que não presta. A boca da pessoa muitas vezes parece um sepulcro. A pessoa tem pensamentos malignos e podres o tempo todo. O coração da pessoa é muito propenso a guardar mágoa, rancor. Ela vive, sabe, ela é conduzida pela carne, pelo mal, ainda que ela não saiba disso. Deus está com ela? Não. A resposta é essa. E aqui Ele abençoa por graça. E aqui o texto está falando, esse texto que nós lemos, esses 19 versículos, ele está falando que o povo estava afastado de Deus, a começar pelo rei. Eles estavam afastados de Deus. Só que Deus, como Ele é muito misericordioso, e Deus sabe quando nós estamos nos afastando. Deixa eu falar um negócio para você. O primeiro lugar onde nós nos afastamos de Deus não é no físico, é no coração. Amém? Não é aqui, não é eu não vou mais na igreja, não é aqui, ó. Você começa a se afastar de Deus aqui. Como? Você começa a não abrir a porta do seu coração para o noivo entrar. Você começa a ficar meio que incomodado quando alguém fala o nome de Deus. Você começa a culpar Deus pelas coisas ruins que acontecem na sua vida. Você começa a culpar Deus pelas perdas que você sofre. Você começa a não entender que Deus é soberano e manda em tudo. E você começa a querer colocar em Deus a responsabilidade pelas suas desventuras. E aí o que acontece? No coração nós nos afastamos de Deus. Amém? É no coração. O processo tanto de aproximar-se quanto de afastar-se é no coração. Amém? Por isso que Deus fala na palavra dele: filho meu, dá o teu coração. Amém? Porque se você dá o teu coração para Deus, Ele governa toda a sua vida. E o texto nos fala, o texto ele começa nos falando o seguinte: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odete. Quem é esse Azarias, irmã Letícia? É um profeta. Ele é profeta. E Deus usa o profeta. E ele chega e ele vai sair ao encontro do rei. E ele vai falar para o rei Asa o seguinte: este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: eu quero que você entenda o seguinte, Deus está falando com quem não é, Ele está falando com quem manda no país. Amém? Deus não trata com cauda, Deus trata com cabeça. Adiantava Deus falar com o povo? Não. Deixa eu falar um negócio para você aqui. As casas que o marido é sábio, que é cabeça e não cabeçudo, eu vou pregar aqui para a família daqui uns dias, se Deus me autorizar. As casas onde o marido é cabeça e não cabeçudo, são as casas onde Deus entra com mais facilidade. Amém? A mulher sabe que fica a sua casa, Provérbios 14. Toda mulher sabe que fica a sua casa. É claro que quando a mulher vai para a igreja e começa a buscar, Deus vai buscar o marido. Mas o fato é de que quando Deus entra numa casa através do marido em primeiro lugar, a transformação é muito mais rápida. Porque o marido é o cabeça do lar. O marido é o cabeça do casamento. É bíblico, foi Deus que instituiu. Amém? A mulher não manda no lar, a mulher auxilia. Ela manda em cooperação. Quem manda é o marido. E manda no sentido de ajudar a família a crescer. Não é de pisar na família, não. Eu sou o chefe aqui e tal, eu que mando aqui. Não é assim não.
É mandar no sentido de, ele é o cabeça. Cabeça leva você para lugares bons. Amém? Você já viu aquele ditado, quando a cabeça não pensa, o corpo padece? Então, quem é o cabeça da igreja? Quem é? Jesus. Quem é o corpo? A noiva, a igreja, somos nós. Jesus leva a gente para roubada? Jesus vai pegar a igreja e levar a igreja para coisa ruim? Não, então ele é o cabeça sábio. Amém? Porque existe o cabeça e o cabeçudo. Ele é o cabeça. Amém? Então, Deus, ele usa o profeta e vai falar com o cabeça. Diga comigo, falar com o cabeça. Amém? E aí, ele vai falar o seguinte: o Senhor está convosco, na parte B do versículo. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Amém? Você prestou atenção nisso? O Senhor está com você enquanto você está com Ele. A Bíblia, ela mente? Ela pode ser mudada? Então ela está falando aqui, ó. O Senhor, Deus está usando o profeta para falar conosco nessa noite de domingo, dona Márcia, minha irmã. O Senhor está com você enquanto você está com. Porque tem gente que fala assim: eu vou para o mundo, eu vou fazer o que eu quiser, que Deus continua comigo, Deus está no meu coração. E se a gente pudesse ver o coração da pessoa, nem a gente ia querer morar lá, muito menos Deus. Amém? Amém ou amém? Então, é um medo e engano. Deus não é qualquer um. Eu prego isso desde que eu vim da macumba. Deus não é qualquer um. Ontem eu fui pregar numa igreja. Estava um calor, Deus desceu o céu lá, foi tremendo. Depois ainda tinha uma fila para orar. Deus entregou, foi uma palavra assim abençoada que Deus deu, foi tremendo. Mas eu falei a mesma coisa lá: Deus não gosta de bagunça, Deus não habita na bagunça, Deus não quer um povo bagunceiro, Deus quer um povo ordeiro, porque Deus é um Deus ordeiro, Deus é um Deus de ordem e decência. Amém ou amém? Amém ou amém? E eu tenho que entender os trâmites da palavra. Ele está falando aqui, ó Wesley: se o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele, se o buscardes, Ele se deixará achar. Olha que tremendo. Se eu buscar Deus, Ele vai me deixar achar. Olha que engraçado. Eu não estava buscando Deus e Ele me deixou achá-lo. Imagina quem está buscando. Que eu não estava buscando Deus, não vou mentir. Eu queria correr, eu queria era ficar nas trevas, porque eu tinha bronca de Deus, mas Deus me deixou achá-lo. Agora imagina quem está buscando. Imagina quem está. E pode ser que lá na minha alma estava buscando, né? Eu não estava, a minha alma estava, porque a minha alma é sábia. Amém? A nossa alma é sábia. Então, veja bem. Eu vou tomar emprestado uma analogia aqui, uma ilustração. Uma vez a apóstola estava fazendo, acho que era janta. A apóstola estava fazendo janta e tinha uma cortina, né, uma cortina grande. E eu falei assim: eu vou pregar uma peça dela. Aí ela tinha uma sandália chamada, como que era o nome daquela sandália? Era o Frank, aquele azul, que é do Monstros e Companhia. O Sullivan, do Monstros e Companhia. E eu calçava, ela mandava eu calçar que estava frio. E aí eu estava calçado com o Sullivan. Eu falei, eu vou me esconder atrás da cortina. Quando ela vier me procurar, não vai me achar. Só que eu esqueci que o Sullivan estava para fora, entendeu? Então não tinha como eu esconder. Eu escondi de trás da cortina, ela me achou. Aí ela passou como se fosse hoje. Ela passou assim: ih, cadê o apóstolo? Achei, cadê? Eu sou, entendeu? Então Deus faz mais ou menos assim com a gente. Deus ele esconde de trás da cortina e deixa o pé para fora, se achar. Igual o pai faz com criança, né? O pai vai brincar de esconde-esconde com o filho, ele esconde difícil? Esconde no lugar difícil de achar? Não, ele esconde no lugar fácil, que ele quer que o filho, para falar, achou! Né? Deus faz a mesma coisa comigo e com você. Né? O que o profeta, dona Marcelina, está falando aqui é: se você o buscardes, Ele se deixará achar. Olha que coisa linda. Se você o buscar, Ele se deixará achar. Amém? Então isso quer dizer que Deus quer que todo mundo encontre Ele. Mas Ele está falando isso aqui, pasme você. Essa palavra, notícia, é para crente. Não
não é para o mundo, é para a igreja. A igreja tinha se perdido de Deus por mim. Não é para crente, é para o mundo, não é para o mundo, é para crente. Perdão, é para o povo, é para a igreja. É para nós que falamos que somos filhos de Deus. Porém, se o deixardes, vos deixará. Diga comigo, olha o que ele está falando aqui. Se você deixá-lo, ele também. Então deixa eu te falar, se a pessoa se afasta de Deus, Deus vai ficar com ela? Então é mentira o que diz aí fora. A pessoa está lá, vai para as casas da luz vermelha, Deus está comigo. Deus não está não. Vai traficar, Deus está comigo. Não está não. As pessoas vai no banco, vai roubar banco, Deus está comigo. Não está não. As pessoas comuns, quem não é traficante, nem ladrão, nem vai para o prostíbulo, né? Eu vou fazer, eu estou aqui nesse pecado, eu estou fazendo o que não presta aqui, mas Deus está comigo, tá? Não está não está. Amém? Deus não está no que é errado. Deus não está quando Deus não entra em lugar sujo, só se for para salvar. Amém? Só se for para salvar. Só para isso. Então é aquele negócio. Se nós nos afastarmos de Deus, Ele também se afasta de nós. E agora o problema é o seguinte: eu longe de Deus, eu sou presa fácil do diabo. Amém ou amém? Amém ou amém? Eu longe de Deus, eu estou no deserto, obreira Cida, sem água. Eu longe de Deus, eu estou no mato sem cachorro, sabe? Não estou comparando Deus, entenda o que eu estou falando, né? Estou chamando Deus de cachorro. Eu estou falando, é uma força de expressão. Eu sem Deus, eu estou perdido. Amém ou amém? Um dia eu vivi sem Deus, eu estava perdido. Hoje a alegria que eu tenho hoje, nada se compara. Amém? Agora o que Deus quer falar para você? Deus quer falar para você de busca. Deus quer falar para você de buscá-lo. E aí eu quero te perguntar o seguinte: eu quero falar para vocês que estão aqui nessa noite, nós da Igreja Apostólica e Profética Casa de Abraão, nós que abrimos a boca e falamos, eu tenho Deus. Diga comigo, eu tenho Deus. Amém? Agora deixa eu te fazer uma. Vamos testar se nós temos Deus de verdade. Agora você falou, agora tem um teste. Tem um teste. Se você fosse fazer uma lista, vamos colocar melhor. Vamos começar com então começa com a lista. Se você fosse fazer uma lista de prioridades, onde Deus estaria nessas coisas? Na prática, na teoria, sim, teria que estar em primeiro lugar. Se a sua vida fosse medida no termômetro, qual era o grau que Deus ocuparia, que Deus faria seu termômetro da sua vida chegar? E aí eu te pergunto o seguinte: quando você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? Com quem é que você fala primeiro? É com Deus ou é com o WhatsApp? Estou sendo redundante, repetitivo. Mas quando você acorda, você cai com a boca no chão, igual eu faço. Eu tenho minha esposa ali de prova. Quando eu acordo, apóstolo, o que eu faço em primeiro lugar? Tem um tapetinho do lado da minha cama. Eu já caio de boca no chão e já falo com o papai. Ele é primeiro, depois eu vou tomar café, depois eu vou fazer as outras coisas. Primeiro eu falo com Deus. Eu não saio do quarto sem primeiro me ajoelhar no chão e pedir para que o Senhor esteja comigo naquele dia. Amém? Ele é a primeira pessoa com quem eu falo de manhã. Então, se você não fala com Deus primeiramente de manhã, então sua prioridade não é Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? A outra pergunta é: qual é a sua vontade de vir para a igreja? Você vem para a igreja com alegria no coração? Ou você fala, eu vou lá para só o apóstolo que prega, eu vou ouvir mais um sermão chato, é o apóstolo que vai pregar de novo, eu vou chegar lá na Iapecabe e vai ter a oração, a missionária Simira e a missionária Débora vão orar, depois a missionária Simira, o apóstolo vão fazer a palavra introdutória e ofertória, a missionária Simira, ou a irmã Sueli, né? E aí depois vai ter, antes disso vai ter a adoração, onde o apóstolo com aquela voz de taquara rachada, acompanhando a voz dos levitas, vai louvar, e depois vai ter a palavra onde
tem ajudado o seu corpo a perder uns quilinhos? Como é que está a sua vida de jejum? Porque jejum, deixa eu te falar um negócio aqui hoje. Eu quero só te dizer que não era nada disso que eu ia pregar. Amém? Não era nada disso que eu ia ministrar. Ó, o esboço está aqui, eu só estou usando o esboço, só o texto. O Espírito Santo está aqui no meu ouvido, né? Falando, ó, prega, é para pregar isso. E eu, como disse aí, pastor, eu não questiono, eu obedeço. Então eu quero que você olhe para mim. Eu quero que você olhe para mim. Preste atenção. Preste atenção. Nós ensinamos, mistérios, que o jejum, ele é para muitas coisas. O jejum, ele abre portas. O jejum, ele quebra correntes. O jejum, ele traz vitória sobre o pecado. O jejum, você tem um propósito, aí você fala para Deus, eu vou jejuar. O jejum, ele serve até para perdoar. Às vezes você tem alguém que você... Mas se jejua, Deus te dá uma força para perdoar aquela pessoa amada. Amém? Você fala assim, mas você jejua, quando você jejua, você é quebrantado, você consegue perdoar. O jejum te dá força para perdoar. Mas deixa eu falar um negócio para você que talvez você nunca ouviu. Eu já falei aqui, mas vou falar de novo. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Posso ouvir aleluia? Aleluia. O principal objetivo do jejum, minha irmã Cira, é fazer uma declaração aos céus. Eu vou repetir para você. O principal objetivo do crente passar fome, torturar o seu corpo, privar seu corpo da lasanha, do frango assado ao molho, do macarrão, do pudim, amém? Do pão com mortadela, ou melhor, mortandela, é fazer uma declaração, é a noiva fazer uma declaração aos céus, que chega no coração do noivo. E sabe qual é essa declaração? Eu tenho tanta saudade de ti que eu não consigo comer, porque eu estou sentindo falta de ti, eu quero a tua volta. Amém? Amém ou amém? Então a principal, quando você jejua como igreja, a principal declaração que você faz para o céu é que você é tão apaixonado por Cristo, você ama tanto Jesus, que você não está conseguindo comer, porque você quer que Ele volte logo. E aí eu vou te dar uma referência humana. Eu já conversei com irmãs da igreja que falaram para mim que quando elas conheceram aquele que seria o seu Isaac, e quando ele ficava longe, elas perdiam o apetite, elas perdiam a fome. Tamanha era a falta que aquele Isaac, o seu futuro marido, fazia para elas. Amém? E um dia eu fui entender essa analogia quando Jesus fala do jejum. Então o jejum é para isso. O jejum é para nós declararmos para o céu: eu tenho saudade de Jesus, eu quero que Jesus volte logo. Esse é o principal objetivo. Amém? Agora eu quero perguntar para você, como é que está a sua vida de leitura de Bíblia? Como está a sua vida de leitura de Bíblia? Deixa eu perguntar para você. E nós vimos aí naquele vídeo, Crente Sem Compromisso. Quem estava aqui? Amém? Crente Sem Compromisso. Eu vou passar de novo aí. Eu esqueci de passar hoje, mas domingo que vem eu vou passar. E por falar nisso, domingo que vem tem o batismo do Gabriel e da Gabriela. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Domingo que vem, né? Domingo que vem. Firme, Gabriel. E aí eu estou orando, que eu estou crendo que Deus vai tocar na minha irmã Dona Márcia e no Pedro. Amém? Estou crendo que Deus vai tocar na Dona Márcia ali. Dona Márcia vai descer as águas e o Pedro também. Então vão ser 4 descendo as águas. Amém? Quem crê, amém? Amém? Agora vamos lá. De 1 a 10, como que está seu relacionamento com Cristo? Jejum, oração, prioridade para Deus, vir à igreja, servir a Deus. Você serve com alegria ou é um fardo? Porque eu tenho alegria em vir pregar, ministrar e fazer a obra de Deus. A obra de Deus tem que te deixar alegre. Amém? Dentro da sua casa, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pergunta ela é tremenda. Dentro da sua casa, amém? Eu vou falar, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Eu estou ministrando aqui, mas eu não estou julgando. Eu não estou julgando vocês. Eu estou no mesmo barco. Amém?
Não tem ninguém melhor que ninguém aqui não. Estou no mesmo barco que você. A palavra importa primeiro aqui. Então eu quero perguntar para você, como igreja, eu quero perguntar para você o seguinte: na sua casa, nessa régua, nesse termômetro, nessa lista de prioridades com o Senhor, na sua casa, se Deus chegar na sua casa a qualquer hora, Ele pode entrar? Ou você faz igual a pessoa? Eu fui na casa de uma irmã, ela pegou toda a bagunça e colocou no banheiro, para que eu chegasse e achasse a casa limpa. Mas depois foi revelado, o filho dela revelou, amém? Estava toda bagunça no banheiro, amém? Então, sua casa está pronta para receber Jesus? Ou você, se Jesus chegar lá de uma hora para outra, você vai jogar a bagunça toda no banheiro? Amém ou amém? O pastor passa por coisas que você não tem ideia, amém? Não, aquele negócio de amor, chegou o apóstolo, joga até a vovozinha lá, amém? É que eu preguei tão pesado ontem que hoje Deus me deu uma palavra leve. Ontem foi engajado, né, apóstolo? Ontem foi pano, amém? Mas eu estou sendo abençoado, vocês estão sendo abençoados? A palavra está tocando vocês? Porque a gente tem que entender o seguinte: eu tenho que ter um termômetro com Deus, eu tenho que ter um termômetro com o Senhor. E aí eu quero falar para você o seguinte: no vídeo de domingo, de sexta, foi sexta, né? No vídeo de sexta, é falado no vídeo que tem um garoto muçulmano de 12 anos, que ele decorou todo o Alcorão. Tem todo o Alcorão, decorou, mas garoto de 12 anos, muçulmano. Agora, muitas vezes o cristão fala que tem intimidade com Deus. Você pergunta para ele assim, você chega para ele e pergunta assim, o que diz lá no Salmo 151? Ele não sabe. Você pergunta para ele assim, você já leu Atos 29? Ele fala, não li. Então não pode, tem que ter intimidade com o Senhor, amém? Eu sei que você está se perguntando, não tem Salmo 51? Não tem mesmo. Se ele falar que ele esqueceu, porque ele não viu na Bíblia. E Atos 29 é o que nós estamos vivendo. A igreja está escrevendo Atos 29. Atos não acabou. Atos é o único livro da Bíblia que não tem fim. Nós estamos vivendo, amém ou amém? Vocês estão sendo abençoados? Então vamos para o final, vamos aterrissar agora, amém? Vamos aterrissar. Pregação, deixa eu te dar uma pérola aqui de teologia. Deixa eu te dar uma pérola. A pregação, a ministração da palavra, ela é igual a um avião. Ela tem a decolagem, ela tem a altitude cruzeiro, que é onde eu estou agora, e depois ela tem a aterrissagem. Quais são os dois tempos ruins da pregação? Que você precisa ser usado por Deus e você tem que saber o que você está fazendo para que Deus te use, para que você transmita uma palavra que abençoe a você e ao povo da igreja. O momento mais difícil da pregação é a decolagem e a aterrissagem. A altitude cruzeiro é moleza, amém? Agora nós vamos para a aterrissagem. Diga comigo, glória a Deus, amém? Vocês entenderam aí? Pergunta para o seu lado, como é que está seu termômetro com Cristo? Você conhece a palavra? Você fala com Deus em primeiro lugar? Você dá tempo para Deus? Você se relaciona com Deus? Pergunta para ele, você conhece a Bíblia? Fala para ele, eu só conheço o Salmo 23 e o 91. Porque, amados, a gente chega na casa tanto de crente como de pessoas do mundo, o Salmo 23 está com a crosta amarela, o 91 também. Não, apóstolo, isso é ruim? Não é ruim não, mas a Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Então eu tenho que usufruir do manual do fabricante, eu tenho que ler a palavra, amém ou amém? Amém ou amém? Então vamos lá. Nós já passamos do crivo do termômetro. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, diga comigo, sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Então eu acho que nesse versículo aqui, no terceiro versículo, eu vou concluir, não vai dar para fazer uma pregação textual, amém? Quero que você preste atenção. Olha o que o versículo diz:
Versículo 3, Israel esteve por muito tempo, sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Amém? Então, segura aí. O que faltava naquela igreja? Faltava o verdadeiro Deus. Por quê? Porque eles tinham substituído ele por Baal. Azera é mulher de Baal. Amém? Azera é um demônio, uma imagem. Ela é mulher de Baal. Baal é o Deus da fertilidade, o Deus falso. E Azera é a sua mulher. Né? Uma deusa lá, uma abominação, um engano. Então o que o povo fez? Dona Márcia, minha irmã, o povo tirou o Deus verdadeiro, Gabriel, e colocou lá uma imagem de qualquer coisa, sabe? A imagem que eles adoravam tinha metade peixe e metade homem. Você fez o gesto que eu faço, eu tenho nojo de idolatria, gente. Idolatria, deixa eu falar um negócio pra você, idolatria fere o coração de Deus. Porque quando você idolatra, você está transferindo a glória de Deus para aquilo. Amém? A idolatria fere o coração de Deus. Então, o povo estava sem o verdadeiro Deus, porque tinha substituído por ídolos falsos. O povo estava sem sacerdote que o ensinasse. Então vamos lá. O povo estava sem sacerdote que o ensinasse. Então eu tenho que entender o seguinte: a igreja, ela não pode ficar sem sacerdote, o homem de Deus. Amém? A igreja, tem muita gente que fala assim: ó, você é bobo, você vai na igreja lá ouvir um homem falar em cima do altar, é um comedor de feijão igual todo mundo, sim, mas é um comedor de feijão ungido. Amém? Separado desde o ventre para liderar a igreja. Sabia disso? Eu fui separado desde o ventre para liderar a igreja, não caí de paraquedas. Então, o homem de Deus, ele é preparado por Deus, ele tem uma capa de autoridade. E eu vou te falar um negócio: sem orgulho, sem arrogância, tenta fazer o que eu faço para você ver se você consegue. Tenta fazer o que eu faço. Não consegue. Só se você tiver um chamado, tem que ser preparado. Eu fui preparado. Amém? Durante muito tempo. Então, o homem de Deus está aqui, que é um sacerdote. Então, por que Israel estava em desgraça, em ruína? Porque Israel não tinha o verdadeiro Deus, Pedro, e não tinha sacerdote que os ensinasse a buscar o verdadeiro Deus. Então, o que eu entendo? Quando você vem aqui na igreja no dia de hoje, qual é a bênção que você vai receber? Conhecimento de Deus. Amém? Conhecimento de Deus. Quando você vem na igreja no domingo, você vai receber conhecimento de Deus. Para quê? Para você andar pelos caminhos de Deus, para você ter vitória, para você se desviar do mal, até para você ajudar os ignorantes. Amém? Então, o homem de Deus, olha para mim, já estou finalizando. Hoje eu estou só bom. O homem de Deus, ele é um instrumento de Deus para abençoar a igreja. Amém? Não estou falando só de mim, não, estou falando de todos os homens de Deus que dão a vida por ele, que amam almas. O homem de Deus, ele é um instrumento de Deus para abençoar a igreja. Você acha que é fácil fazer o que eu faço? Você acha que não tem um preço? Você acha que minha alma não sofre? Então, o homem de Deus, ele não está no altar de balde, ele está aqui para te instruir. E ele será cobrado por Deus. Amém? Amém, Pedro? Ele será cobrado por Deus. Agora, olha que interessante. Eles estavam sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que nos ensinasse, e sem lei. Sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que nos ensinasse, e sem lei, sem a Bíblia. Um dia eu fui convidado para ir para uma igreja, foi para ministrar, não. Fui convidado para o culto. Eu cheguei na igreja e quem ia pregar, quem ia ministrar era um rapaz lá que falava que ele era muito usado por Deus, que ele olhava para você e ele via a sua coluna, ele era o raio-x de Jeová. Diz que o homem fazia aquele fogo no céu. E eu fui convidado para ir, eu não fui para ver isso, mas eu fui para ouvir a palavra. Chegamos lá, uma multidão, e ele abriu a Bíblia, olhou para a Bíblia, eu falei: quer saber de uma coisa? Eu não vou ler a Bíblia, não. Eu comecei a pregar.
Antes de acabar eu fui embora. Eu vou falar para você por que eu fui embora. Porque revelação até no centro de macumba tem. Pode não ser verdadeira, mas tem. O que muda a minha vida e a sua é isso aqui, ó. Esse livro abençoado é a lei. Diga comigo, a lei. Amém? O que a Bíblia diz? O meu povo perece, padece, é destruído por falta de conhecimento, por falta da lei. Então olha para o irmão e fala para ele assim, ó, você tem que servir o verdadeiro Deus. Você tem que ouvir o que Deus fala na boca do homem de Deus, do sacerdote, e você tem que conhecer a palavra de Deus. Amém? Você tem que conhecer a palavra de Deus. Amém? Então deixa eu falar um negócio para você. Olha para mim, olha para mim. O texto vai falar que eles tiraram o altar aos deuses falsos. A mãe desse rei aqui, ela era adorada. Era a rainha mãe. Ela estava numa posição, rainha mãe Maaca. Tudo que o rei ia fazer, ele tinha que perguntar para ela, porque isso foi instituído por causa dos servos de Baal, né? Por causa do engano que foi colocado lá. O Asa foi lá e falou: mãe, eu te amo, mas sai daí. Tirou ela da posição de poder. Amém? Tirou ela, porque ela simbolizava uma abominação. Tirou. E agora, Asa vai fazer algo muito interessante que eu quero terminar. Eu tenho 5 minutos. Eu quero terminar falando sobre isso, que é muito interessante, para que sua vida prospere, em todos os sentidos. Sua vida só vai mudar. A minha vida só mudou quando eu fiz isso. Não adianta eu chegar em um lugar e tirar a abominação ou a idolatria, a imagem falsa. E eu estou falando de imagem, que pode ser qualquer coisa: marido, mulher, filho, celular, dinheiro, qualquer coisa que você coloque acima de Deus é ídolo. Amém? Saúde. Amém? Já falei sobre isso aqui. Mas não adianta você chegar lá e tirar o ídolo material e não do altar, e não tirar do altar do seu coração, que é o mais importante. Amém? Vou te falar o que eu fiz aqui. Eu tenho uma filha, ela já veio aqui. Quem já viu ela aqui? Michelle, mora em São Paulo, faz direito. Ela faz direito bacharelado. E um dia ela estava me dando trabalho assim, ela estava aborrecente, igual a missionária dela, igual ali o Gabriel. Você é aborrecente? Passou já, né? Você já está adulta, né? Hã? Ainda é, né? Ainda é, dona Marcela. Amém? Então estava assim, ela estava aborrecente, igual a Miss Debs, igual o Gabriel. E eu estava preocupado com ela. Não era aquele trabalho, ela simplesmente estava dando trabalho. Acho que é uma fase, né, que eu tive, que durou muito tempo. E eu virei para Deus, eu já servo de Deus, né, há muito tempo. Eu virei para Deus e eu falei assim: Deus, eu quero ter um papo com o Senhor. O negócio é o seguinte: essa filha que o Senhor me deu é sua. Eu sou só a babá que cuida dela aqui na terra. Ela te pertence. Lembra que quando ela tinha poucos dias de nascida, eu apresentei ela no altar para o Senhor? Eu consagrei ela ao Senhor. Ela não foi consagrada para o mundo, para viver na bagunça, ela foi consagrada ao Senhor. Então vamos fazer um acordo nós dois aqui. Se o Senhor perceber que ela vai se perder nas trevas, passa o espanador nela, deixa ela limpinha, leva ela para morar com o Senhor, que eu vou ficar feliz da vida. Ela é tua. Amém? Você sabe por que eu fiz essa oração? Porque eu estava colocando ela em primeiro lugar antes de Deus. Eu estava idolatrando minha filha, minha única filha, depois da do coração, claro. Mas eu estava idolatrando, eu idolatrava, teve um tempo que eu me peguei, eu estava idolatrando a minha filha estava acima, estava se tornando, ficando acima de Deus. Olha que eu tenho intimidade com Deus. E aí o Espírito do Senhor me levou a fazer essa oração, porque eu me desapeguei. E ela está aí, vai fazer 25 anos, estuda, está em último ano de direito, não me dá dor de cabeça. Ela quer curtir, falou: pai, não quero agora,
vou adorar, eu oro a Deus. Eu falei, Deus, no último momento eu quero que o Senhor chame ela, mas eu quero que o Senhor use ela na obra, eu quero que o Senhor leve ela a adorar o Senhor, não quero ela levita nada. Ela foi ungida no ventre para adorar o Senhor. Então, eu tirei aquela idolatria do meu coração. E às vezes você faz isso com o marido, com o filho, com o celular, com o dinheiro, com o carro. Amém? Tem pessoas que o carro, ele tem um carro, o carro para ele é um Deus. Não, nada pode ocupar o lugar de Deus no meu, no seu coração. Amém? Nem coisa material, nem filho, nem mulher, nem esposa, nada, porque tudo é de Deus. Você quer, deixa eu falar um negócio para você. Você quer ver Deus se alegrar? É você virar para ele e falar assim: meu cônjuge é teu, a hora que o Senhor quiser, o Senhor leva. Meus filhos são teus, a hora que o Senhor quiser, o Senhor leva. Sabe? É tudo teu. Deus vai olhar para você e vai falar assim: esse aí chegou no ponto. Esse aí agora entendeu. Amém? Amém ou não amém? Então, a gente precisa buscar Deus na palavra. Amém? Eu estou lendo a Bíblia de novo. Já li algumas vezes, estou lendo a Bíblia de novo. Eu estou no capítulo 43 de Gênesis. Eu creio que até o ano que vem eu termino ela. Amém? Porque eu leio com calma. Então, eu quero terminar falando para você o seguinte: um dos índices que apontam que você está próximo de Deus. Vou terminar falando os índices. Quem está próximo de Deus tem sede e fome de Deus. Não deixa de vir cultuar. Não nos afastamos da congregação, como é costume de muitos. Hebreus 10, 25. É dizimista, é ofertante e faz propósito, porque isso também é adoração. Come a palavra, tira um tempinho para ler a palavra e evita o pecado. Jejua, ora. Se você não faz essas coisas, você precisa rever essa sua proximidade de Deus. Amém? Porque assim como o seu corpo precisa de feijão, arroz, lasanha, água, oxigênio, Coca-Cola, seu espírito também, sua alma também precisa de alimento. E o alimento é Deus. Amém? Escola de pés. Aplauda o Senhor. Eu quero agradecer a Deus porque o Senhor Joaquim ficou até o final. Até o final, presta atenção. Amém? Deus é fiel. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui para a gente orar. Posso? Só mesmo. Descansar minha garganta. Amém? Eu quero que você convide pessoas para os cultos aqui, que eu garanto que Deus vai falar. Amém? Eu quero pedir para você também o seguinte: eu quero que você me ajude a manter a porta